Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavras do Senhor. Momentos antes de Jesus ser preso, de ser traído e de ser entregue às autoridades de sua época, o Senhor, estando aqui reunido com os seus discípulos, Jesus havia predito, Jesus havia falado para os seus discípulos que eles haveriam de sofrer perseguições, que muitos seriam expulsos das sinagogas do seu tempo, e que viria também um tempo em que muitos deles seriam mortos por amor da palavra de Deus, mortos, perderiam suas vidas, por proclamar a sua fé, por defender a sua fé, a sua convicção, por declarar o seu amor de forma aberta, e a sua crença de forma aberta, no Filho unigênito do Pai. E aqui, dentro do capítulo 16, ao longo de todo o capítulo, Jesus narra isso aos discípulos. Mas Jesus também diz que, além deles sofrerem perseguições, se fazia necessário de que ele, o Senhor, voltasse para de onde ele tinha saído. Ou seja, Jesus deixa claro para os seus discípulos, e aqui ele não fala mais por parábolas, ele fala de uma forma aberta aos seus discípulos. O Senhor aqui fala da importância, da necessidade, e de que de fato ele teria e voltaria para o Pai, assim como do Pai ele veio, que ele voltaria para o Pai, mas que ao voltar para o Pai, ele enviaria o Consolador, ou seja, ele enviaria o Espírito Santo de Deus, e que assim teria que ser, porque se ele não voltasse para o Pai, os discípulos estavam tristes com isso, mas que se ele não voltasse para o Pai, o Consolador não viria, e ele deixa isso claro para os seus discípulos, e que uma vez que o Consolador viesse, esse mesmo Consolador que é o Espírito Santo de Deus, esse mesmo Consolador iria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, como vai nos dizer o verso 8. E Jesus continua falando que, por meio de tudo isso, todo sofrimento se tornaria em alegria. E ele cita aqui o exemplo de uma mulher que está para dar à luz, que momentos antes da criança nascer, a mulher ela sente medo, dor, muitas, desespero, porque não sabe o que vai acontecer, mas que a partir do momento em que a criança nasce, essa mesma mulher é tomada por um sentimento de alegria, porque consegue olhar o rosto daquela criança que acabou de nascer. E Jesus também está dizendo isso para os seus discípulos. E também na sequência do texto, Jesus então vai dizer que a paz que emana dele vence todas as aflições. E aí nós chegamos no texto que nós lemos, que eu acabei de ler nessa manhã, que é o verso 33, tenho-vos dito isso para que em mim, ou seja, em Cristo, todos tenham paz. No mundo teremos aflições, todos nós iremos enfrentar dificuldades, uma vez que estamos nesse mundo, porque o mundo jaz no maligno, a palavra de Deus também nos garante isso. Mas não se desespere, não tenha medo, não se deixe tomar por aflição, mas tenha bom ânimo, porque ele venceu, e venceu por você, venceu por amor de você, e deixou muito claro também na sua palavra que nós também somos capazes, somos capacitados nele, uma vez que estejamos nele, somos capazes, somos capacitados também para vencer essas mesmas aflições, repito, uma vez que estejamos nele. E aí, refletindo nesse texto, uma coisa fica muito clara para todos nós: passaremos sim por dificuldades,
Todos nós iremos passar em algum momento da nossa vida por dificuldades. Passaremos sim pelas aflições. Mas uma vez estando em meio às aflições, nós podemos decidir algo. Como, de que maneira nós passaremos por essas mesmas dificuldades? Como ou de que maneira nós passaremos por essas aflições? Com ou sem a presença de Jesus? De que forma você quer enfrentar as dificuldades da sua vida? De que forma você pretende vencer as aflições da sua vida? Com ou sem a presença de Jesus? Essa é uma escolha pessoal. Essa é uma escolha que cabe a você, não compete a mim. Ninguém decide por você. Apenas você tem o poder de escolha. Apenas você pode decidir. E aí essa mesma palavra me ensina, é o próprio Senhor que está dizendo, que quem ama o Senhor já tem a sua vitória garantida, queridos. Isso é promessa da palavra de Deus. Eu sempre falo aqui sobre condição e promessa. A condição desse texto é crer no Senhor. A condição desse texto é se animar, é se alegrar, é esperar no Senhor. Agora, qual é a promessa? Você terá paz. Uma vez que você crê no Senhor, a paz de Cristo se estabelecerá sobre a sua vida e sobre o seu coração. E aí, crendo nisso, essa palavra me garante que quem ama o Senhor já tem a sua vitória garantida. Isso porque quem ama a Cristo e quem confia, quem tem a paz de Cristo, vence toda e qualquer aflição na vida. Independente das circunstâncias que possam estar à volta da sua vida hoje, eu não conheço a sua realidade de vida. Eu não sei qual é a sua dificuldade hoje. De alguns aqui eu sei, eu conheço, porque fazem parte da minha intimidade, eu faço parte da intimidade de alguns, mas a grande maioria eu não conheço qual é a sua dificuldade hoje, eu não conheço qual é a tristeza do seu coração nesse exato momento, nessa manhã, mas creia em algo, Deus sabe, Deus conhece, Deus está escutando e enxugando as suas lágrimas, mas você precisa crer. Você precisa entregar a sua vida a Cristo de coração, não apenas recorrer a Ele nos momentos de aflição, mas entregue a sua vida a Jesus, permita que Ele seja o condutor dos seus passos, independente se o que você está vivendo sejam momentos de alegria, de tristeza, até de luto, porque a palavra de Deus diz que o luto também precisa ser vivenciado, mas que em meio ao luto é possível ter a paz de Cristo. Isso não são palavras minhas, são palavras de Deus. Então a palavra de Deus nessa manhã nos traz essa palavra de encorajamento, de ânimo. Tem de bom ânimo, você não tem motivo para desanimar. Quantas são as pessoas que têm desanimado em meio às aflições? E o desânimo, por consequência, dependendo do grau de falta de fé, inclusive, gera desespero. O desespero, por consequência, leva à depressão. E a depressão, por consequência, faz com que muitos tirem a sua própria vida. O bem mais precioso que você tem abaixo de Deus. Então, crede no Senhor, tenha bom ânimo, espere nele, busque nele, porque Ele é a resposta para toda e qualquer aflição que você possa estar vivendo na sua vida, seja no campo da perseguição, seja no campo da tristeza, seja no campo da doença. Não importa qual seja o vento contrário que possa estar soprando sobre a embarcação da sua vida hoje, creia, porque Ele é aquele que tem poder para caminhar sobre as ondas revoltas. Creia e olhe para frente, tenha foco em Cristo, porque Ele te ama, Ele te chama, ainda nesse tempo de hoje, ainda que você não esteja dando ouvidos à sua palavra, ainda que você insista em viver uma vida de pecado como você tem vivido, ainda que você insista em fazer as escolhas erradas que você tem feito, ainda que você insista em não fazer as escolhas certas que você deveria fazer, Ele te ama e Ele te diz nessa manhã, oh Deus, glória a Deus por isso, o Senhor te diz nessa manhã, tem de bom ânimo, mesmo nas dificuldades, queridos, é possível vencer, uma vez que nós temos a nossa mente e o nosso coração postos no Senhor. E aí eu encerro dizendo, em Jesus somos e poderemos sempre ser vitoriosos, porque Ele, o Senhor, venceu por nós. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Que Deus
Deus te abençoe, no nome de Jesus.